Que o Eterno te abençoe e te proteja. Que o Eterno volte o seu rosto para você e te guie. Que o Eterno erga o seu rosto para você e te conceda paz. Da Parashá dessa semana, justamente dessa semana. Segundo uma grande educadora e comentarista da Torá, Nechama Leibovitch, de abençoada memória, essas 3 bênçãos, elas avançam progressivamente, em ordem ascendente. Primeiro, invocam proteção física e material. A segunda, brachá, invoca proteção espiritual. E finalmente, a terceira brachá, segundo Nechama Leibovitch, une a primeira e a segunda e traz como essência a paz. Que nada mais é do que a integração entre o atendimento às necessidades materiais e as necessidades espirituais de um indivíduo, de um povo, de uma nação. Quando o indivíduo, um povo, uma nação tem atendido as suas necessidades materiais e também espirituais, essa pessoa se sente íntegra, shleimá, essa pessoa se sente em paz. Quando aqui na Betel nós rezamos a Birkat HaKohanim, no final do nosso serviço religioso, como parte das bênçãos sobre os nossos filhos e filhas, nós seguimos aqui também a mesma lógica. A cada bênção sobem o tom e a intensidade, até fecharmos com um intenso e emocionado shalom, pleno. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é, numa bênção, uma pergunta que muitas vezes me fazem, quem abençoa quem? Se nós estamos falando Baruch atah Adonai, abençoado seja você, Eterno, somos nós que abençoamos a Deus, é Deus que nos abençoa, quem abençoa quem? E aqui vai uma sugestão que pode mudar a perspectiva de muitos de nós. E talvez a nossa expectativa também, em relação às bênçãos. Embora seja chamada de bênção dos Kohanim, essa oração não é dos Kohanim. Essa oração também não foi composta pelos nossos antigos sacerdotes. Assim como a Torá é chamada de Torat Moshe, a Torá de Moisés. Mas ela não tem autoria de Moisés, ela não foi escrita diretamente por Moisés. Digo, não foi composta por ele. E como nós sabemos disso, a Torá nos dá uma dica. Logo após essas 3 bênçãos, essas 3 brachot, Deus enfatiza: Vesamu et shmi al bnei Israel va'ani avarchem. Vocês concederão o meu nome ao povo de Israel, mas eu os abençoarei. Ou seja, é Deus quem abençoa. Porque Deus é Mekor HaBrachá, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Deus é Mekor HaChaim, Deus é a fonte de toda a vida. Os antigos Kohanim, assim como os atuais rabinos e rabinas, assim como todos os sacerdotes de todos os povos, são apenas mensageiros destas e de quaisquer outras bênçãos. Essa informação precisa ser bem entendida. Não se deve olhar para um líder religioso e imaginar que ele tenha um poder sobrenatural acima das outras pessoas. Pelo menos do ponto de vista judaico, nenhum líder religioso é espiritualmente superior a ninguém. Quando se pede para um rabino rezar pela saúde de uma pessoa doente, tudo o que a gente pode fazer é servir de canal para que Deus abençoe aquela pessoa com superação, recuperação e cura. E não é só o rabino. Qualquer indivíduo, toda a comunidade, e eu ouso dizer, padre, não só judeus, não judeus também, qualquer pessoa tem a capacidade e a possibilidade de abençoar outras pessoas e de ser um canal para a bênção de Deus. Quando nós proferimos uma bênção, nós nos assemelhamos não a Deus, nós nos assemelhamos aos anjos, aos malachim, que são os mensageiros espirituais de Deus.
Mas assim como os anjos, nós não temos o poder de realizar o que se pede. Nós não somos, na verdade, os depositários da gratidão, muitas vezes expressada pelas pessoas, pela bênção que proferimos. E o que isso nos deve ensinar? Nos deve ensinar a humildade. Em muitas comunidades, no Yom Kippur, convidam-se descendentes dos Kohanim a recitarem essa bênção, a Birkat HaKohanim, sobre toda a comunidade. E sem a devida informação, esse lugar poderia inflar de orgulho os egos das pessoas chamadas aqui na frente para rezarem Birkat HaKohanim. Por quê? Porque é uma cena que chama muito a nossa atenção. Essas pessoas tiram os sapatos, sobem aqui em cima, se cobrem com o talit, olham para baixo, erguem as mãos por debaixo do talit, enquanto recitam as 3 bênçãos diante de toda a comunidade. Diz uma linda tradição que nada menos, ninguém menos do que a Shekhinah, a presença divina, toca as mãos dos Kohanim neste momento, enquanto recitam as 3 bênçãos sobre toda a comunidade. Se pensarmos na árvore da vida da Kabbalah, a Shekhinah, ela aparece na Sefirah de Malchut, o ponto mais baixo da árvore da vida. Ou seja, o ponto mais próximo de nós, seres humanos. É o ponto em que o divino mais se aproxima de nós. Assim, ao serem tocados pela Shekhinah, é como se os Kohanim fossem tocados por Deus. Como naquela famosa obra de Michelangelo. Só que em vez de Adão, está um Cohen. E em vez da imagem de um homem velho, de barbas e cabelos brancos, aliás, que está na Capela Sistina, essa imagem, está a Shekhinah, a presença divina feminina. E em vez de quase tocar, como a gente lembra daquela imagem, a Shekhinah efetivamente nos toca e nos abençoa neste momento. Reb Zalman Schachter, de abençoada memória, aliás, esse ano completam-se 10 anos do falecimento de Reb Zalman. Ele conta num livro chamado Davening, que significa rezar, que certa vez o seu rabino, que era o 6º Rebbe de Lubavitch, Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson, lhe pediu: Zalman, você é um Cohen, por favor, quando você for rezar a bênção dos Kohanim, pensa em mim. Naquela época, o Rebbe de Lubavitch, o 6º Rebbe de Lubavitch, 1947, 48, ele estava com quase 70 anos. E Reb Zalman tinha acabado de se formar rabino. Ele tinha quase 30 anos. Era um jovem e aquele senhor de quase 70 anos, humildemente pediu: por favor, Reb Zalman, pensa em mim quando você proferir uma bênção. E daqui nós aprendemos 2 lições. Uma, a humildade do Lubavitcher Rebbe, ao pedir para o seu jovem discípulo para que pensasse nele ao recitar uma bênção. E 2, quando você servir, qualquer um de nós, quando nós servirmos de canal para o envio de uma bênção de Deus, que nós saibamos para onde enviar essa bênção. Se nós simplesmente falarmos uma bênção sem sabermos para onde, para quem ela está direcionada, talvez ela se perca por aí. Pensem pessoalmente em certas pessoas ao recitarem uma bênção. Se possível, tenham seus nomes anotados, ou lembrem-se deles e delas. E se não lembrarem os nomes, se vocês forem que nem eu, que tenho uma dificuldade de lembrar nomes, lembrem-se do rosto, da expressão, do sorriso, dos olhos. Algo que identifique essas pessoas e pense nelas com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. Porque para que a bênção alcance o seu objetivo, é preciso que o mensageiro saiba aonde deve entregá-la. Shabbat Shalom.